Bom, gente, sejam bem-vindos. Essa é a nossa aula número 3, né? É o conteúdo da semana número 3. Vamos ver o que a gente precisa aprender, né? Nessa semana. Essa é a semana 3, então o conteúdo vai ser desenho de um projeto de arquitetura completo. O primeiro passo vai ser a planta de uma residência completa. A gente fez uma planta de cozinha, então agora a gente vai fazer uma planta que vai ter pelo menos um quarto, uma cozinha, uma sala e um banheiro, tá? O que eu posso fazer? Vamos lá para o AutoCAD. Essa aqui vai ser a planta que vocês vão fazer. Este vai ser o objetivo dessa nossa semana. A execução dessa planta completa, com a prancha, carimbo e margem. Aqui em PDF, vamos ver como é que ela vai ficar. Ela impressa, né, em PDF vai ficar assim. Uma planta que vai conter toda a construção nossa e vai conter também limites de terreno e acesso lá pelo muro, né? Desde o acesso externo até a edificação. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir o nosso arquivo anterior. Por que a gente vai abrir o nosso arquivo anterior? Porque a gente não precisa refazer todas as configurações. Eu já tenho um arquivo, que é o arquivo lá da planta do quarto, que já vai ter configuração de layer, já vai ter configuração de cota, vai ter prancha. Então, eu vou procurar o arquivo do meu quarto. Aqui, atividade 1, planta do quarto. E aí, eu vou aproveitar esse arquivo. Ele vai ser uma espécie de template, que a gente chama, né? Eu vou fazer a partir desse aqui, porque eu posso aproveitar muita coisa a partir desse mesmo desenho. Então, eu vou ter que começar a fazer essa planta. Para começar a fazer essa planta, eu vou colocar a minha janela de AutoCAD de um lado e a minha janela com aquela planta que eu acabei de abrir em PDF do outro. Por que isso? Para eu conseguir ir vendo as medidas, não ter que ficar fazendo visualização toda hora, mudando as janelas de visualização. Então, eu vou deixar esse meu desenho aqui para a gente ver como é que vão ficando as medidas, né? Bom, então vamos lá. Vou começar a fazer o meu desenho a partir das linhas externas da construção. Eu gosto sempre de fazer a partir das linhas internas de construção. Vou trazer aqui para o lado e vou começar com a linha mesmo, comando de linha. E vou começar a partir deste ponto de desenho, fazendo o meu contorno. Então vamos lá, esta primeira linha tem 340 e esta segunda linha tem 215. Então a gente vai fazer uma linha na ortogonal F8 de 340 e vou descer 215. Agora eu vou andar mais 420 mais 15 mais 15, 420 mais 30 dá 450. Então essa medida vai ser 450. A medida precisa agora da medida desse volume inteiro. Não tem aqui a medida desse volume inteiro, não tem problema, vem para a calculadora. Vou fazer 15 mais 345 mais 15, oh, não foi mais, 15 mais 160 mais 15 mais 385 mais 15, deu 950. Então, vai ser essa a medida desse meu volume. Essa medida deste volume vai ser a mesma dessa, né? 450. Agora, a gente vai descer essa medida, que é 150, e vai andar aqui
a mesma medida para cá. Eu posso, se eu posso aproveitar a extensão dessa linha. Olha só que interessante. Se eu encosto o meu cursor nesse endpoint, nesse ponto final, e vou arrastando o meu mouse, ele já faz a projeção da extensão. Aí eu clico. E agora eu clico aqui para fechar. Beleza, fiz a minha linha externa. Aí agora eu vou fazer as paredes. Para eu fazer as paredes, as espessuras internas, né, da parede, eu posso usar o offset e fazer de 15 de uma por uma. Depois que eu faço isso, eu vou fazer os offsets para colocar as dimensões do quarto 1 e do quarto 2. O quarto 1 tem 385. Então, 385 para baixo. Depois, de novo, para espessura de parede. Agora, de novo, para a medida do banheiro, 160. Agora, espessura de parede, 15. Esta parede que sai daqui, lá do volume externo, ela cruza até o final do volume. Então, é como se essa parede se juntasse a essa. Para a gente fazer isso, a gente vai usar a ferramenta Join, que é no comando J Enter. Join quer dizer juntar. Olha o que eu faço. Eu junto duas linhas. Então, comando Join, ele fala, selecione o primeiro objeto, quero esse, depois seleciono outro objeto, quero esse, aperto Enter. Então, uni as duas linhas. Ainda tem que fazer esse corredorzinho. Esse corredor, ele tem 120 metros, então offset de 120, depois offset de 15. Sobrou parede aqui, não sobrou? Vou usar a ferramenta aparar. Seleciono os lugares que eu quero como referência para a gente usar o trim, né, o aparar, e aí eu corto de um lado, corto do outro. Ok, fizemos as linhas grossas do nosso desenho. Aí agora a gente vai começar a apagar as linhas que estão sobrando, que são essas linhas de canto. Então a gente vai usar o fillet para unir a primeira linha, unir a segunda linha. A gente vai unindo todos os cantinhos. O Enter comando repete o comando, tá, gente? Como essas linhas estão sobrando no meio, eu não posso usar o fillet, mas eu posso usar o trim, que é aparar. Vou aparar tudo que está sobrando, como se fosse a tesourinha mesmo, cortando tudo para ficar igual ao meu desenho. Esse eu aparei errado. Ainda falta esta e esta, acho que já aparei todos. Bom, fiz todo o meu... Ah, faltou um. Ok. Agora eu vou colorir tudo isso aqui, passar para a cor magenta, né? Que é a cor de parede. Agora, na cor magenta, todas as paredes já estão coloridas, eu vou começar a fazer as aberturas de vão. Bom, agora a gente vai abrir os vãos, né? De porta e janela. Para isso a gente precisa do quadro esquadrias. Vamos desenhar primeiro a P1, é uma porta de correr. Então a gente vai... Ah, olha só, aqui essa linha continua direto, não tem boneca. Então eu tenho que continuar essa linha aqui também. Mas a gente vai ver quais são as medidas da P1. Ela tem 2,10 de largura. Então eu vou unir, né, o join, comando J, Enter. Vou unir essas duas linhas, como está lá no meu desenho. Vou dar um offset de 210 para a esquerda. Construir as linhas de referência de abertura de vão da porta. Agora, com o trim de novo, eu vou aparar. Vou deixar o vão aberto. E eu vou fazer isso toda vez que tiver uma porta ou uma janela. Vou fazer isso com esta porta de correr, que é a mesma medida dessa. Ela tem... Coloquei 200, ela 210, ela tem 200.
200, coloquei errado. Como é que eu vou fazer para diminuir isso aqui? Vou usar a ferramenta Stretch e vou voltar 10 centímetros, porque aqui na medida tá com 200. Então, a gente vai dar um offset de 85, depois um offset de 200, para fazer as linhas de construção da nossa parede. Como não tem linha nessa paredinha para a gente dar offset, eu vou construir uma linha. Construo uma linha offset de 85, jogo para baixo, posso apagar essa linha, depois um offset de 200 para baixo. Agora, vou colorir essas duas linhas de magenta também, porque elas ainda são parede, elas não são porta. E vou aparar. Agora, vou fazer a janela da cozinha, é a J1. Vamos lá na J1. J1 tem 150 de largura. Faço uma linha a partir do ponto médio da cozinha e jogo um offset de metade para um lado, metade para o outro. 75, 75. Apago a do meio, aparo o que sobrou e vou colorir as paredes. Vou fazer isso com todas. Mesma coisa aqui, ó. Na J1 do quarto 1, mesma coisa. Offset 75 para um lado, para o outro. Eu acho que repeti duas vezes. Offset para baixo, apago a do meio e aparo o que sobrou. MA. Vou fazer a janela do banheiro. A janela do banheiro tem uma diferença. Como ela está acima do nível de plano de corte, ela não corta a nossa alvenaria. A gente não representa o vão rasgado, a gente só representa a projeção de vão. Então, a gente vai fazer ela tracejadinha, a gente não precisa abrir o vão. Vou copiar essas duas linhas a partir deste ponto médio para este ponto médio. Não preciso fazer aqui, já que eu tenho como referência o quarto anterior. Agora eu vou abrir as portas do quarto. Quando as portas não têm representação da dimensão da boneca, a gente sempre coloca com 10. 10 centímetros de boneca, P2. Vamos ver quanto tem a P2. Tem 80. Então, a gente vai fazer uma linha, vai dar um offset de 10. Lembram-se que quando a gente tem uma alvenaria ou uma parede, uma porta de 80, a gente tem que representar também o marco, e a estrutura do marco tem 7, então a gente vai fazer um offset de 87. Vai copiar essas duas linhas aqui para baixo, porque a porta daqui de baixo também tem 87, também está com boneca de 10. Sim, aparei tudo. Mesma coisa que agora. Faço uma linha, offset de 10, offset de 87. Temos as 3 aberturas aqui, falta a gente fazer esse vão aqui, ó. Vamos ver lá como é que ele tá. A gente não tem dimensão desse vão. O que a gente tem que fazer? A gente pode tentar fazer por dedução. Não tem cota, e agora o que eu vou fazer, né? Não existe dimensão aqui na planta. Podemos ir por dedução. Se eu tenho que dessa distância da parede até a porta tem 10, aqui tem 10 mais um pouco da metade. Aqui parece ter 15 ou 20. Essa linha parece ser maior que essa que tem 15. Então, vamos fazer isso aqui com 20. E a gente pode deixar essa entrada com pelo menos 80. Vamos ver se fica bom se a gente deixar 90. Vamos fazer uma linha, colocar offset de 20, que é como tá lá. E depois offset de 80. Acho que dá para colocar 90, me parece que é 90. Então, offset de 90. E vou colorir de magenta. É só um vão. Ok, fiz todas as aberturas. Se por acaso a gente esqueceu de algum, a gente faz mais tarde, não tem problema. Mas me parece que já foi.
Agora que eu já fiz todas as aberturas, eu vou fazer as janelas e as portas. Vou copiar. Já tem uma janela aqui bonitinha do lado. Trago ela, copio para cá. Ah, não é do mesmo tamanho. Não tem problema, a gente usa a ferramenta Extend. Viram lá como é legal? Extend, Enter. Eu só clico na linha, ela é estendida até o próximo obstáculo. Lembrem-se que o símbolo que eu acabei de copiar dessa planta está na escala 1 para 25. Se a nossa planta será representada na escala 1 para 50, eu vou ter que dobrar o tamanho dela. Por que eu vou ter que dobrar? Porque a nossa planta foi reduzida mais vezes, então nosso símbolo tem que aumentar para ele ser visível. Dei um fator de escala de 2. Eu quero todos os símbolos, todas as letras de cota, tudo vai ser o dobro. Então, começamos já com essa. Vou copiar essa janela para cá e vou rotacionar. Não quero rotacionar o símbolo porque eu quero manter o meu texto. Eu quero manter o meu texto assim mesmo, nessa orientação. Vou rotacionar só a janela. Trazer meu símbolo mais para perto. Vou copiar tudo isso para o lado. E agora a gente vai construir a janela de banheiro. Ela precisa ser tracejada. O que eu vou fazer? Pegar o ponto médio. Vamos ver qual é a medida da janela. Ela tem 60 por 60. Então, pego o ponto médio, faço offset de 30 por 30. Isso daqui é a marcação da projeção. Eu não vou rasgar o vão, porque é uma janela alta. Então, agora eu vou dar offset de 6 para um lado e 6 para o outro, para fazer as linhas de dentro da janela. Vou aparar o que sobrou. E agora, isso tudo aqui precisa ser tracejado. Vou aqui procurar um layer. Tenho duas opções. Posso fazer um layer próprio para tracejado, ou eu posso simplesmente modificar o tipo de tracejado, o tipo de linha que precisa ser tracejado. Vamos abrir aqui maior para a gente achar. Estou amplificando a janela para a gente achar a aba de Properties. A primeira aba é a aba das cores do objeto. A segunda aba é a aba da espessura. A terceira é o tipo de linha. Eu vou procurar algum tracejado aqui. Tem um tracejado, mas vamos supor que o de vocês não tenha. Se não tem, eu vou aqui em outro, Other. Vou buscar o meu tracejado. Aqui não tem, aqui no meu tem, talvez nos seus não tenha. Então, se não tiver nenhum tracejado aqui nessa caixinha dos tipos de linha, eu vou vir em Load, que eu vou mostrar quais são os tracejados que eu tenho. Posso pegar qualquer tracejado. Vamos pegar esse primeiro. ACAD ISO Dash. Vamos lá, ok. Carreguei, está carregado. Depois que eu coloco para carregar, eu seleciono de novo e eu vou buscar ele aqui. Eu pedi para carregar nessa caixinha dos disponíveis. Carregou, coloquei que é tracejado. Olha só, não está mostrando que é tracejado. Se eu dou um zoom muito forte, eu vejo que é tracejado. Mas se eu for imprimir essa planta, esse tracejado não vai aparecer. Então, eu vou ter que mudar o fator de escala do meu tracejado. O meu fator de escala de tracejado é o que vai determinar se ele aparece ou não. Ele é mostrado aí pelo comando LTS. LTS, que é o Line Type Scale. É a escala do tipo de linha. Então, a gente vai começar, vou apertar Enter, a gente vai começar a testar escalas de tracejado. Tá 0,015. Tá muito pequeno, então vou colocar 1 para eu ver. Olha só, 1 já ficou bom. Se eu mudo de novo para 2, para vocês verem a diferença, para 3, para ponto 5, acho que ponto 5 ficou melhor. Na impressão a gente vai ver se ele aparece bem ou não, porque vai depender da escala da impressão. Essa é a nossa janela tracejada. Aqui a gente vai fazer a nomenclatura. Vou voltar
Vou voltar a janela para a lateral aqui, para a gente começar a voltar a ver as informações da planta. Ela tem 60 por 60 e olha só, tá J1 e J1. Meu texto está errado, está incorreto. Porque essa janela tem que ser a J2. Aqui ela está correta. Aqui no meu quadro de esquadrias está errado. Eu vou precisar corrigir isso. Então, essa aqui é a J2. E eu quero esse texto centralizado. Ok. Fizemos todas as janelas, vamos partir para as portas. Vou fazer esta porta aqui. Se essa porta ela tem 2 metros e ela tem 2 folhas de correr, eu vou primeiro fazer a linha do desnível do piso e depois eu vou fazer cada folha de correr com retângulos de 1 metro de largura. Peguei um retângulo, arroba 100, que é a largura, por 3, que é a espessura comum de vidro que a gente usa. Depois que eu terminei esse, eu copio esse para o lado só. Vejam que eu copiei para este lado. Isso aqui, esta representação, quer dizer que esta folha da janela provavelmente vai abrir. Lá no desenho está mostrando que é esta folha da janela que vai abrir. Não tem problema, a gente pega as 2 folhas, pede para espelhar, clica num ponto qualquer. Ele me pergunta se eu quero apagar os objetos anteriores. Sim, eu vou dizer yes, Y e Enter. E aí ele vem para o lado de cá. As 2 folhas, elas são do Layer 2. E essa é a nossa P1. Então, vou copiar o símbolo para cá. P maiúsculo 1. Aqui também nós temos uma P1. Então, a gente pode copiar tudo isso aqui, ó, para cá. Pode rotacionar. Rotacionei. Vejam lá, a folha aconteceu aquela mesma coisa, ó. Aqui tá aberta é para cá, mas ela deve ser para cá. Então, a gente vai espelhar. MI, seleciona o ponto de referência, deixa na ortogonal, clica quando a projeção estiver correta e apaga os anteriores. E aí vamos trazer o símbolo mais para perto. Ok, porta 1 desenhada. Agora a gente vai ter que desenhar a P2, que tem 80. Deixa eu ver se eu tenho. Olha só, gente, eu já tenho uma porta de 80 desenhada no meu quarto. Vocês já sabem como desenhar. Vou só copiar. Copiei para cá. Vou espelhar, como eu acabei de mostrar para vocês. MI de mirror, Enter. Quero a partir desse ponto de referência e quero apagar o restante. E a linha de desnível é para o corredor, de desnível de piso. E essa porta é a nossa P2. Ok. Nossa porta está pronta. Vou espelhar essa porta a partir do eixo do banheiro, para ela cair bonitinha aqui do lado de cá. MI, Enter. Aciono meu F8 e eu não quero apagar a original. Olha lá. Em cima e embaixo a mesma porta. Agora, eu quero copiar esta mesma porta para o banheiro, só que essa eu vou ter que rotacionar, né? Ok, 3 portas desenhadas. Percebam que aqui no banheiro a linha de desnível tá diferente, não tá? A linha de desnível da porta do quarto é para o corredor. Já no banheiro é para o banheiro. Por quê? Porque o banheiro é uma área molhada.
E quando existem áreas molhadas, elas são mais baixas que as outras áreas por conta de inundação. Se por acaso houver um vazamento aqui no banheiro e o corredor for mais baixo, a água vai toda para o corredor. Então, áreas molhadas são mais baixas, costumam ser mais baixas 1,5 cm. Ok, já fiz todas as portas e todas as minhas janelas da minha casa. Agora, próximo passo, podemos começar a fazer nossas bancadas, que são as partes instaladas. Posso fazer bancada de cozinha e bancada de banheiro. Na bancada do banheiro, eu tenho que o banheiro tem 285. Eu vou fazer dimensões pré-estabelecidas para a gente chegar na medida da bancada. Aqui, o box pode ter 90, mas eu gosto de deixá-lo com 1 metro. E o espaço do vaso tem 85.